Queridos amigos e queridas cinéfilas, aqui é o programa Cine Clube TV Com, a história do cinema passado a limpo. Hoje eu quero contar a história de uma mulher maravilhosa que nasceu em 1932 na Inglaterra. E quando muito menina ainda, sua família mudou para os Estados Unidos. E lá ela foi crescendo. Aos 14 anos, a mãe dela queria que a filha fosse artista de cinema. Então procurou nos estúdios, se virou, ajeitou até que a menina conseguiu um papel num filme. E o filme chama-se aqui no Brasil, o filme chama-se Quatro Destinos. E o nome da menina é Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor nasceu em 1932 e depois veio caminhando. Ela é uma pessoa realmente muito linda. Hoje ela está colocada na história do cinema, uma das mulheres mais bonitas que já apareceram dentro da série cinematográfica. Elizabeth Taylor, aos 17 anos, casou-se com um dos milionários dos Estados Unidos, Nick Hilton. Esse Nick Hilton, o pai dele era o homem mais rico dos Estados Unidos. Imagine a sorte que ela deu. Como diz, ela nasceu com sorte. E ali aos 17 anos, ela começou a trabalhar e veio trabalhando e fazendo uma série de filmes. E, enfim, ela era apaixonada pela própria carreira e gostava demais de fazer filmes. E ela deu uma sorte danada porque ela só trabalhou em filme de primeira categoria. Nenhum dos filmes dela é filme assim, abaixo da média. Todos os filmes são acima da média. Elizabeth Taylor, ela foi uma das moças que, como diz, aquela pessoa que deu uma sorte imensa na vida, mas imensa. Depois que ela se divorciou do Nick Hilton, que era um dos milionários dos Estados Unidos, ela se casou com um outro homem, um pouco mais velho do que ela, mas também era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Eu esqueci agora o nome dele, mas eles ficaram casados acho que um ano e meio, e ele precisou voar para a Europa em busca dos negócios dele. E o avião sofreu um acidente e ele morreu. E ela ficou viúva, muito nova ainda, com 20 e poucos anos, já viúva, e com muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Mas ela é uma pessoa que ela nunca deixou se empolgar pela riqueza, nunca se tornou uma gastadeira, nunca assim conseguiu levar uma vida bem equilibrada. Até que depois de tantos filmes maravilhosos que ela fez, filmes assim de primeiríssima linha, ela estava casada com outro artista. Eu esqueci agora também o nome do outro artista. Também o casamento foi rápido. Um dia ela recebeu um telefonema da Fox, a 20th Century Fox, que era uma das companhias mais poderosas dos Estados Unidos, perguntando se ela queria fazer o papel da Cleópatra. Cleópatra, talvez a maioria das pessoas que lê história, que gosta de história, gosta de filmes, sabe quem foi Cleópatra. Cleópatra foi a última rainha do Egito. O Egito foi governado durante 200 anos, ou mais de 200 anos, pela família da Cleópatra. Primeiro, um quinto avô, sexto avô, sétimo avô, que tinha lá, veio caminhando, porque quem dominou o Egito durante um bom tempo foi aquele conquistador, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele viveu 300 anos antes de Cristo. E ele, na época dele, ele dominou a Grécia, ele tinha nascido num país vizinho da Grécia lá. Ele dominou a Grécia e dominou todo o Oriente. E também foi até a Índia, mas quando ele viu aquela imensa floresta da Índia, ele não quis entrar lá dentro. Entraram um pouquinho, mas vieram um monte de indianos montados em elefantes, e ele não conseguiu dominar aqueles animais gigantescos. Então Alexandre o Grande voltou, mas como ele já tinha dominado toda a região da Arábia e tinha dominado toda aquela região ali do norte da África,
ele pegou e mandou um general dele ir para o Egito e ficar lá tomando conta do Egito. E ele era o chefe, mas aquele ali era o rei do Egito. Mas o Alexandre o Grande, como ele chegou na Índia lá, a Índia é um país que tem muitos pântanos, terra pantanosa. Lá ele pegou uma febre, que ele próprio, naquele tempo, 300 anos de Cristo, febre de qualquer tipo de doença era totalmente desconhecida. Ele não tinha a menor ideia. Então Alexandre o Grande morreu. Mas o general, acho que Ptolomeu que chamava, que ele colocou lá no Egito, ele ficou tomando conta do Egito. E 260 ou 280 anos depois, nasceu essa menina chamada Cleópatra. E a Cleópatra era uma moça, dizem os especialistas, os estudiosos da história, que Cleópatra é uma moça linda. Como diz, dentro daquela pesquisa, a grande maioria colocou um monte de defeito nela. Diz que ela tinha queixo fino, que ela era narizuda, que ela... Enfim, toda uma série de coisas. Mas a verdade é que hoje, a Cleópatra, 2000 anos depois, ou 2140 anos depois, Cleópatra está colocada na história do mundo, uma das mulheres mais fantásticas que apareceram na história universal. Cleópatra ela tinha um irmão e ela disputava com o irmão o domínio do Egito ali, de todos aqueles países do norte da África. Mas daí houve um conquistador, sabe, Roma. Roma é o berço da civilização ocidental. Antes de Roma não havia nada no lado do Ocidente aqui. Havia lá a civilização Arábia, a civilização Mesopotâmia, enfim, antes de Roma havia toda aquela cidade do norte da África. Mas aqui na Europa não tinha nada. Roma foi fundado 750 anos de Cristo. E quando chegou, mais ou menos, por volta de 50 anos de Cristo, nasceu um garoto lá chamado Júlio César. Esse Júlio César ele tinha lido toda a vida do Alexandre o Grande, que ele tinha conquistado o mundo inteiro, então o sonho dele também era conquistar o mundo. E o Júlio César, hoje ele é uma das figuras mais fantásticas da história humana. Então o Júlio César, ele pegou e juntou um exército e saiu conquistando todos os países que existiam na época. Lógico que depois de 300 anos depois de Alexandre o Grande, já o mundo tem se tornado muito maior, muito mais gigantesco. Já tinha Espanha, já tinha toda uma série de países que não existiam no tempo do Alexandre o Grande. E o Júlio César, nesse domínio dele, nessa caminhada de conquistar o mundo, ele conquistou o Egito. Também avançou com aquela horda imensa de soldados muito bem treinados e ele dominou toda a África do Norte. Ele já tinha dominado a África do Sul, tinha penetrado na Inglaterra, tinha penetrado na Espanha. Ele que deu o nome de Espanha para a Espanha de hoje. Ele criou toda uma série de povoados na Espanha. Depois ele chegou lá no Egito. O Egito, na época, era um país famosíssimo, porque o Egito e a Grécia foram os dois países que tinham cultura. Antes, no tempo do Egito e da Grécia, todos os outros países eram países assim, que faziam domínio, saíam conquistando, brigando, batendo e arrebentando, mas o Egito e a Grécia foram os países que criaram aquela cultura maravilhosa e que nós, no tempo de hoje, nós herdamos toda aquela cultura da Grécia, aquela cultura do Egito. Então, quando o Júlio César chegou no Egito, ele era um guerreiro, ele não era um homem de cultura, era um homem que acostumado a organizar os soldados, a planejar um ataque e a vencer e a dominar. Agora, de acordo com a história, ele encontrou a Cleópatra
E a Cleópatra, com aquela beleza imensa dela, pelo menos é o que dizem os historiadores, muito bonito. Ele um guerreiro, um homem, ele já tinha 52 anos na época, quando encontrou aquela mulher linda, ele simplesmente se apaixonou por ela. E ali ele mandou todos os soldados dele de volta para a Itália, e nessa história bacana da volta do soldado para a Itália, ele ficou junto com alguns soldados, ficou lá convivendo com a Cleópatra um tempão. Inclusive nasceu até um filho do Júlio César, ele não tinha filho nenhum. Ele já tinha casado 3 vezes em Roma, mas nunca tinha tido filho. Então a Cleópatra ficou grávida dele e teve um filho dele que ela pôs o nome de Cesário. Então o sonho dela é que o filho dela dominasse o Egito e dominasse Roma. E o Júlio César voltou para Roma, depois, querendo lá, na verdade ele queria ser o imperador. A Roma era uma república. A Roma, desde que foi fundada, ela era uma república. Havia um grupo de senadores que tomavam conta e eles colocavam lá uma espécie de presidente, não era propriamente um rei, mas uma pessoa que decidia, que ia arrumar tudo isso. E o Júlio César voltou para Roma, mas lá com aquela intenção dele de ser o presidente, ser o rei, ser coisa, ele não agradou os senadores. E um grupo de senadores se juntaram e assassinaram ele. Esse assassinato de Júlio César, até hoje consta na história universal, como uma das coisas mais terríveis acontecidas na história do mundo. E depois desse assassinato de Júlio César, muita gente se revoltou. E depois o Marco Antônio, que era uma das pessoas que ele tinha criado como um filho, e mais 2 elementos que eram guerreiros, eles saíram para dominar também o mundo e mataram os senadores que tinham matado Júlio César, e foi lá, daí o Marco Antônio foi lá para o Egito, e lá também ele conheceu a Cleópatra. A Cleópatra, pelo jeito, era uma mulher inteligentíssima, mas muito inteligente. Ela percebeu que o Marco Antônio era o homem que ela tinha que conquistar de novo. Já tinham matado Júlio César, ela tinha que conquistar o Marco Antônio, e ela conquistou o Marco Antônio. Ela devia ser muito bonita, uma pessoa que sabia cativar, sabia conquistar o homem, e dentro dessa embolada, dessa história tudo, um dia ela cismou de vir passear em Roma. Então essa cena da entrada dela em Roma, da 20th Century Fox, que chama-se Cleópatra, foi uma das cenas mais caríssimas da história do cinema. Olha, tão cara, mas tão cara, mas tão cara, que essa cena faliu a Fox para o resto da história. O filme, dirigido por Joseph Mankiewicz. Joseph Mankiewicz era como diz, um maníaco por grandeza. Ele criou uma cena única, mas única na história do cinema. A entrada de Cleópatra em Roma. É algo fantástico, lindíssimo, maravilhoso. Nunca mais o cinema fez uma cena como essa, assim como nunca tinha feito uma cena igual antes. E essa cena, ela ficou tão cara, mas tão cara, acho que na época o filme deve ter ficado em 9 milhões de dólares. Imagine 9 milhões de dólares nos anos 50, acho que 53, 55. Era uma fortuna absurda, fora do comum. E a Fox faliu. Não conseguiu mais se reerguer nunca mais. Porque o filme custou 9 milhões de dólares. O filme rendeu, na época, uma fortuna fantástica. Rendeu 7 milhões de dólares. Coisa que nunca na história do cinema o filme tinha rendido. O filme rendeu. Mas mesmo assim ainda faltou 2 milhões de dólares para cobrir a despesa do filme. E a Fox se tornou apenas uma distribuidora. E até hoje a Fox existe e até hoje ela distribui filme. E às vezes ainda patrocina alguns filmes. Hoje, por exemplo, tem milhares e milhares e milhares e milhares de canais de televisão pelo mundo inteiro. E todos esses canais de televisão precisam de filmes. Então hoje a produção do filme é voltada para a televisão. Não é voltada assim para cinemas, porque cinemas existem muito poucos. Só nas capitais, nas grandes cidades, nos shoppings que ainda existe um cinema. Mas o público também perdeu o costume de ir no cinema. Hoje existe o DVD, que a pessoa assiste um filme com uma facilidade imensa,
ele vai no... compra 4, 5 filmes e vai lá e ele toma porra a semana inteira de assistir filme. Então ele deixou o cinema para trás. Todo mundo assiste o filme em casa, tudo isso. E a Elizabeth Taylor, que fez essa cena maravilhosa e fantástica, ela foi uma das pessoas que guardou uma fortuna. Ela casou com o Richard Burton. Richard Burton era um ator inglês que veio lá para os Estados Unidos e lá ele viveu de uma maneira fantástica, maravilhosa. Só fez filmes grandiosos, filmes espetaculares. Mas ele teve um problema. É uma das primeiras doenças da humanidade, o alcoolismo. Ele começou a beber, e durante uns 10 anos ele foi um alcoólatra terrível e acabou morrendo de alcoolismo. E passado todos os anos, e depois a Cleópatra, ela se tornou aquela mulher símbolo da história feminina no mundo. E a Elizabeth Taylor se tornou a história do símbolo feminino das mulheres no nosso tempo. A Elizabeth Taylor, agora, há uns 4, 5 anos atrás, ela estava com 78 anos. E uma fortuna imensa. Só de joia ela tinha 500 milhões de dólares. Em dinheiro ela tinha mais 500 milhões de dólares. Ela era mãe de 3 filhos. Então ela juntou todos os filhos e falou para eles: olha, meus queridos filhos, a mãe tem esse dinheiro aqui, e esse dinheiro aqui é dos 6. Então eu quero que vocês se sentam e se rachem o dinheiro no meio. Vai dar uma fortuna para cada um. Vocês nunca mais vão precisar de mais nada se vocês souberem guardar esse dinheiro. E ela também, coitada, ela já com 70 e poucos anos, ela também começou a se dedicar ao alcoolismo, talvez perdeu aquele encanto de viver. Também uma mulher com 70 anos, já não tinha mais aquele pique que tinha uma garota de 30 anos, como ela foi, famosíssima, uma garota maravilhosa, uma mulher que todo mundo se apaixonava por ela. Então ela começou a se dedicar às drogas e ao alcoolismo. E agora, acho que em 2009, acho que foi 2008, 2009, não lembro direito, ela morreu. Morreu assim, de maneira sigela,